Os consumidores foram programados para aposentar aos 65 anos com osteoporose e com toda sorte de doenças laborais, porque trabalharam sem parar, sem desfrutar, sem nada. O que aconteceu? Viveu os melhores dias da vida e a hora que era para desconectar, terminaram adoecidos. O que eu fiz? Eu vou ser exponencial e vou parar antes de completar 40 anos de idade. Um monte de gente fica me xingando por causa disso. O Brasil precisa de você. Não. O Brasil precisa de você multiplicar seu talento. Eu não paro nem um minuto, não arrego nem um segundo até chegar nessa data. Nesse horário e nessa data. O que vai acontecer? Você vai anotar essa super data e qualquer bocoió, qualquer um que estiver me entendendo, se colocar 10 anos regressivo, que dá 520 semanas, você aposenta com tanto de dinheiro que você quiser, com tanto de patrimônio que você quiser, no lugar que você quiser morar, absolutamente. Você pode começar devendo agora 10 milhões, 100 milhões, que você aposenta do jeito que você quiser em 10 anos. O que eu canso de ouvir é de gente que fica rica, seguindo instrução, não é do dia para a noite. E ouço também pessoas, consegui pagar uma dívida de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões, de 4 milhões. Só para você não ficar apavorado. Quem dá conta de fazer dívida de 1 milhão, dá conta de criar riqueza de 1 milhão. Você que não tem grana, você fica apavorado em ouvir isso. Eu acho normal. Você deu conta de fazer uma dívida de 1 milhão? Ué, você sabe fazer 1 milhão. Tá tudo bem. Senhor Lúcio, já fez dívida milionária, não fez? Na vida, já fez dívida milionária, não já? Fez dívida de milhões. Só que é o seguinte, ele foi lá, renegociou, criou novos mecanismos, prosperou, dos homens mais prósperos que estão aqui dentro. Milhões. Só que teve que ser inteligente para não gastar energia com o opróbrio, que é a vergonha, e começar a criar novas fontes de receita para tracionar e quitou todo mundo, e é muitas vezes mais rico do que quando quebrou. O que você tem que entender? Anota aí, uma tarefa. Colocar data e ligar o deadline. O que é deadline? Linha da morte. É o prazo final. Quando você coloca isso, você fala o seguinte: quero nem saber, eu vou rasgar, vou quebrar tudo até essa data. Você já definiu a sua super data, data de parar de trabalhar? 75% não, 25% sim. Os que falaram sim é com 65 anos de idade. Deixa eu te explicar. Como que acelera esse negócio? Sabe o que é o mais engraçado? É que você trabalha para alguém e é muito seguro trabalhar para alguém. E esse alguém, se der errado, você não está nem aí, porque se der errado, a primeira lista lá na quirografária dos devedores vai estar você lá, trabalhista. E se ele tiver patrimônio, vai trancar o patrimônio do empresário tudinho para pagar você. Você não está nem aí. É igual um bebê no útero. Se falar que ele vai sair, ele pira. Por isso a primeira reação normal de um bebê quando sai é chorar. Eu te entendo, pode chorar. Quando você sair, você vai chorar. Sabe por quê? Porque ninguém vai te cobrar mais nada. Agora é você na selva, vai. E aí dá um desespero. Mas lembra das crianças quando elas nascem? Elas choram só um pouquinho, depois passa. Interessante é que vários de vocês não prosperaram até agora porque vocês querem fazer as coisas sozinhos. Juntou 2 pessoas para trazer você na terra. Depois juntou um terceiro para fazer o parto. E depois você junta com mais alguém para ser feliz. E era para multiplicar com um monte de gente, para ter aqueles meninos chatos em volta, que é aquilo que dá felicidade. E para testar se você presta como gente ou não. E aí depois disso vem a arrogância, o orgulho. Você quer ficar uma vida inteira sozinho. Mas eu gosto demais disso. Para vir na terra juntaram 2. Para você descer na terra tem que juntar 4 para segurar o caixão. Do começo ao fim, sempre muita gente em volta. Mas na maior parte da vida você quer fazer tudo sozinho. Fala com a boca assim, ó, ninguém prospera sozinho. Fala assim, ninguém constrói nada grande sozinho. Então tá bom. Deus e Jesus. Filho, é o seguinte, não mexe com esse povo não é de confiança. Você vai descer lá, vai resolver tudo sozinho. Tá aqui, ó, o seguinte. Sua mãe vai ser a Maria, vai anotando aí. José vai morrer, vai sobrar para você. E aí você tem que aguentar as pontas. Vai todo mundo te criticar, mas é o seguinte: esquece esse trem desse povo. Tem um cara lá, o tal de Pedro, nem passa perto dele, que ele vai te negar até o último momento da sua vida. Tem um cara que chama Judas, toma muito cuidado, porque o Judas vai te vender por 30 moedas de prata. Tem um lá que é João, ele é empolgado, ele só fica querendo falar de amor. Cuidado com ele também, não produz nada. E começa. Esses 2 aqui é seu irmão, tá nem aí, tá lá só porque... Deixa eu te falar, foi assim que foi feito? Não. Ninguém constrói nada grande sozinho. Nem o próprio Jesus fez desse jeito. Por que você quer fazer? Você não vai fazer. Todo-Poderoso desce na terra, junta os bocó e fala, bora curtir a vida doidado. Eu tenho certeza que ele falou de jeito na linguagem daquela época.
Ele não falou, bora todo mundo morrer assassinado. Porque no final aconteceu foi isso. O trabalho, para quem não sabe, Deus não criou originalmente o trabalho porque você precisava trabalhar. O trabalho é um castigo. Depois que você tem entendimento disso, você vai colocar a data para acabar. Vocês estão entendendo? Não é porque eu sou imbecil, não é nada disso. É porque se é um castigo, Jesus tomou um castigo, 40 chicotadas menos 1. Vocês sabem por que foi menos 1? Porque se fala 40 e manda executar as 40 e o cara não presta atenção na contagem, talvez fique injusto e ele acaba tomando 41. Então eles vão contando 37, 38, 39, para. Não vai dar 40. É para não cometer injustiça no castigo. Fala com a boca assim, ó, todo castigo tem limite. Aí eu te pergunto, quem que vai pôr limite no castigo? É você ou a pessoa que quer te açoitar? Vocês vão anotar assim, ó, rico é pago por resultado, pobre é pago por tempo. Ofende aí ou não? Presta atenção que eu falei. O rico paga por resultado. Você paga ele sempre assim, negócios. O pobre, você vai pagar ele por hora, porque ele não sabe da sua capacidade de trocar energia por negócios. Você é pago como hoje? Coloca aí, é pago por hora ou por resultado? Esse é o grande lance, vai entender. Os pobres, que são os improdutivos, não é estado social, eles têm hábitos iguais. Vocês sabem disso ou não? Reclama o tempo todo. O rico está sempre pensando numa solução. Quando eu falo rico, não pensa no seu vizinho que tem uma caminhonete, não é isso não. Rico é quem tem mentalidade de riqueza. Tem gente que tem 10 milhões e vai perder o dinheiro porque a mentalidade dele é de pobre. Morre de medo de perder. Esse é um hábito de quem é escasso, morre de medo de perder. O pobre, por exemplo, tem uma coisa terrível, uma mania, ele só pensa em comprar todo dia. Comprar. O rico, produzir. Olha a diferença. O tempo todo, um pensando em consumir, o outro em produzir. Pablo, o rico também quer comprar. Tudo bem, 5% da sua vida é compra, 95% é produção. Simples. Salário. Você começa a vida com o salário, tá tudo bem. Alguns nessa geração não experimentaram o salário. Não experimentaram. Talvez meus filhos não vão experimentar, apesar que eu apoio você trabalhar em qualquer lugar para aprender. O que eu coloquei na minha cabeça? Mesmo assim, desculpa, mas eu tenho que falar. Fiquei 13 anos trabalhando para os outros. Salário é uma ajuda de custo enquanto eu aprendo. Só tem duas situações que fazem você ganhar um salário depois de assistir a uma aula magna dessa. Duas coisas. Ou você está aprendendo, ou você está crescendo profissionalmente. De cargo. Não é por causa da grana. Fez por causa da grana, vai engolir mais maçã. Vai ganhar maçãs e vai comer todas elas. Salário é isso. Lucro. Lucro tem que pôr pressão em gente, porque senão o lucro não sai. Você que é vítima, você nunca vai sair daqui, porque para vir para cá tem que pôr pressão nos outros. O lucro, na conta elementar, é a diferença de dinheiro que entra com o dinheiro que sai. Na conta elementar, tá? Tem margem de contribuição e tudo mais. O lucro, então, é o saldo entre o que eu ganhei com aquilo que saiu. O que ficou? O lucro. Para esse lucro ser substancial, tem que pôr pressão em pessoas. Eu vou te mostrar na mão para você não esquecer. E já vou falar bem rápido e vou para o próximo conteúdo. Não. Pega o mapa mundi, risca ele no meio, exatamente no meio. Da risca para baixo, a nação mais poderosa chama-se Brasil. E se mudar a mente dessas pessoas que estão me ouvindo agora, a gente engole o povo americano, porque ninguém tem riqueza natural como a gente. A gente tem um problema, é o povo mais rico de riqueza natural, mas não sabe. E tem a mente do povo mais pobre, tipo os africanos. Vocês não sabem a potência que é isso. Juntar essas duas coisas. Descobrir a riqueza natural, que ainda não sabe, e levantar nosso povo. Deixa eu falar, a parada para mim não tem nada a ver com marketing digital. A parada é educacional, é trazer o reino, é fazer essa nação responder o chamado. E é difícil fazer essa nação compreender o que ela foi chamada. Pablo, como que você sabe que essa é o chamado? Porque tudo que Deus chama, Ele coloca uma provisão dentro daquilo. Tudo que Deus chama numa pessoa, o diabo vai lá no meio do caminho e bloqueia. Então eu sei como é que eu acho o seu propósito, vendo o bloqueio que você carrega. Como que é o seu chamado do Brasil? Esse bloqueio de miséria, de corrupção, de potestade, de criminalidade que foi colocado aqui. Para essa nação ficar paralisada. Tem uma paralisia desde o primeiro dia dessa nação. A escória, os ladrões vieram de Portugal para cá. Portugal teve uma brilhante ideia. Vamos lá para aquela terra bem distante que ninguém consegue voltar para cá nem no nado. E encheram os navios com muita gente que era muito perversa naquela Europa. Trouxeram para cá. Essa é a nossa base institucional.
Nossa instituição nacional começou com esse tipo de gente. Depois de 500 anos, esse mesmo tipo de gente está mandando na gente. É uma base cultural. Nós temos que lutar para acabar com isso. Mas não precisa perseguir ninguém não, só prospera. Imagina você prosperando, abrindo uma companhia, abriu emprego, abriu renda, gerou imposto. Pá, eles vão roubar. Continua gerando, eles roubam só 50%, os outros 50% estão ajudando os outros. E aí, seu colaborador aprende com você, porque você não é ciumento, esse cara prospera. Quem que vai segurar a prosperidade desse povo nosso? Ninguém vai segurar. Quando eu olho para aquelas 5 coisas aí, ó, é uma aula que você tinha que ter tido na 3ª, na 4ª e na 5ª série. Salário, lucro, patrimônio, renda passiva e renda eterna. A sua capacidade cognitiva, ela vai ser reduzida a 1%. E a sua inteligência que vai ser acoplada nesses negócios vai ser 99%. E a gente vai ter um salto. E se você não destravar muito rápido, você não vai virar um robô, você vai virar um bocoió.